Bom, gente, lembra aquele poema gigante que eu mostrei para vocês de 200 páginas? Ele é organizado em uma estrutura externa e uma estrutura interna. Vamos lembrar que tudo aquilo que a gente estudou de contexto histórico não é à toa. É justamente para a gente entender por que que ele teve esse trabalho todo de encaixar a história dentro de uma regra tão fixa, né? Fazer um poema de 200 páginas com tudo dentro, diversos decassílabos e no estilo de oitava rima, não é fácil. E ele vai fazer isso. Bom, a estrutura externa desse poema é um conjunto de 10 cantos, né? Ele é organizado em 10 cantos, 10 partes, que são feitos por conjuntos de estrofes. Ele tem 1.102 estrofes, todas elas em oitava rima, né? A, B, A, B, B, A, B, A, B, A, B, C, C. E 8.816 versos decassílabos. Então, são 8.816 versos, todos eles com 10 sílabas, para contar essa história que ele conta, da viagem do Vasco da Gama às Índias. E a estrutura interna desse poema é a seguinte: então, primeiro tem uma proposição, que vai das estrofes 1 a 3 do canto 1. Depois tem uma invocação, que vai das estrofes 4 a 5 do canto 1. Depois uma dedicatória, que vai das estrofes 6 a 18 do canto 1. E daí começa de fato a narração, que vai da estrofe 19 até a 156 do canto 10. Então a narração é a parte mais longa ali. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos ver rapidamente como funciona. Então a proposição... Voltando aqui. Aí. A proposição, né? O poeta vai propor-se a cantar os feitos heróicos dos portugueses, então ele vai mostrar ali qual é o objetivo do poema. Depois, na invocação, ele vai invocar as ninfas, as divindades do rio Tejo, conhecidas por Tágides, para que lhe deem inspiração, a fim de concretizar o que se propõe a fazer. Então, vamos lembra que aqui a senhora, ela é vista também como, e tem essa ideia de musa inspiradora, precisa ter uma inspiração para que, de fato, o poeta encarne o personagem de poeta e escreva o poema, né? E aqui, nesse caso, ele invoca essas ninfas, de novo, pensando nessas seres mitológicos lá da literatura greco-romana. Depois vem a dedicatória, que o poeta vai dedicar o poema a Dom Sebastião, que era o rei da época, e vai enaltecer a ponto de considerar de origem divina. Vamos lembrar que, nesse momento, literatura como arte, era também produto, era encomendada. Então, a possibilidade desse poema, não tenho certeza se isso é só uma possibilidade ou é certeza desse poema ter sido encomendado, né? Então, Camões iria receber também por essa obra. Por isso é comum nessa época ter dedicatória das artes, dedica-se ou coloca, no caso das pinturas, aparecia a imagem da pessoa que estava comprando a obra em algum momento, isso é comum. Depois, narração, a parte mais longa, né? Aí vem a narração de fato da história, que é a parte mais longa, e ela vai abordar 3 assuntos principais: a história de Portugal, a viagem do Vasco da Gama à Índia, e a mitologia, né? Que seria principalmente os episódios de briga entre o Baco, que é o deus do vinho, e a Vênus, que é o deus do amor. O Baco porque era contra a viagem, e a Vênus que era a favor da viagem e defendia os portugueses. Bom, de forma geral, tá travando aqui. De forma geral é isso que eu tenho para falar para vocês, é um resumão do que a gente... Eu acho que eu cliquei sem querer. É um resumão do que a gente tem, né, para fazer do classicismo. E aí tem o exercício da página 30.